Então, olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico no curso de eletromagnetismo. Nessa parte eu vou discutir os chamados Twisted Photons. Deixa eu, antes de começar, só compartilhar uma outra página aqui, só para um esqueminha aqui. Essencialmente, o que está por trás dessa discussão do Twisted Photons é o momento angular da luz. Aqui só um esquema aqui, né, que a gente tem umas figuras representando o momento angular relacionado ao spin e o momento angular orbital. Você pode ver que eles formam essas hélices aqui. Aqui tem uma outra figura fazendo. Normalmente também essas soluções aparecem em feixes, são produzidas em feixes. E também essa outra aqui, né, que você joga uma onda e com momento angular orbital zero, ela passa por essa estrutura aqui, produzindo outras duas ondas. Uma com momento angular diferente de zero, né? Mais 2 e menos 2. E aqui eles representam por essa fase a espiral. A nossa ideia, só retornando aqui, é construir essas soluções, ou pelo menos algumas delas, explorando as equações de Maxwell. O conteúdo dessas aulas, que serão na verdade duas aulas, primeiro discutir a equação de Helmholtz e as suas soluções, mostrar, por exemplo, no caso escalar, explorar a solução relacionada às coordenadas cilíndricas, ou seja, ondas cilíndricas. Depois a gente vai introduzir o caráter vetorial, construindo um vetor de polarização nesses sistemas de coordenadas. E depois de tudo isso, a gente tem todas as condições para definir o caso vetorial e ter uma definição precisa do que seria o twisted photons. Então, até lá tem um longo caminho. Vamos começar então obtendo a equação de Helmholtz. A ideia aqui é explorar as equações de Maxwell. Eu vou considerar as unidades nos sistemas naturais, no sistema natural em que C e H cortado é igual a 1. E no vácuo você teria essas equações aqui, né? O divergente de A é igual a zero, o divergente de B é igual a zero, rotacional é menos a derivada temporal em relação ao B, onde eu estou utilizando essa notação aqui. Essa aqui. E o rotacional do B é igual a derivada temporal do E, onde os campos eletromagnéticos podem ser obtidos pelo potencial vetor. Aqui o rotacional do A é igual a B. E o gradiente do potencial escalar menos a derivada temporal do potencial vetor A é o campo elétrico. O que a gente faz? Como a gente escolher um gauge particular aqui. Aqui eu vou tomar o chamado gauge de Coulomb, em que diz que o divergente do potencial vetor é igual a zero. E como a gente está no vácuo, a gente pode, sem perda de generalidade, tomar o potencial escalar igual a zero. Com isso, através da equação rotacional do B igual a dTE, essa última aqui, substituindo quem é o campo magnético rotacional do A e o campo elétrico, nesse caso, é menos a derivada temporal do potencial vetor A, você tem essa expressão em componentes. Componente I desse duplo rotacional é menos a derivada segunda do potencial vetor A. Aqui, abrindo as expressões, você tem isso aqui é componente I dessa expressão, então seria o epsilon IJK, gradiente J, componente K desse rotacional. Então aqui ficaria IJK, derivada J, e aqui eu cometi um errinho aqui. Aqui, na verdade, em vez de J, deveria ser K, como eu coloquei aqui. Aqui, então, depois eu vou até colocar um comentário nesse PDF. Epsilon KMN, gradiente M a N.
E você fica com essa expressão, essa contração de 2 épsilons com um índice igual. Isso desenvolver em termos do delta de Kronecker, essas duas expressões aqui, contraídas com esses essas duas derivadas, Jm e o potencial vetor Am. O primeiro você faz o I igual a M e o Jn, então J com N, isso aparece um divergente do A, como está aqui. E o outro gradiente componente I. Esse segundo termo você faz o I igual a N, então fica o AI, como está aqui, e o J igual a M. No fundo dá o Laplaciano. Mas novamente a gente está utilizando o gauge de Coulomb, então essa expressão aqui é igual a zero, divergente de A igual a zero. Portanto, isso daqui fica simplesmente menos o Laplaciano do potencial vetor A componente I, menos a derivada segunda em relação ao tempo do potencial vetor AI. Ou, em notação vetorial, você tem o Laplaciano menos a derivada temporal segunda, atuando no potencial vetor A igual a zero. Por exemplo, fazendo a decomposição, né? Se esse aqui é um potencial que depende da posição e do tempo, você decompõe no potencial vetor. Aqui faltou uma flechinha também. Decompõe na parte espacial e na parte temporal. Com isso, a gente obtém essa expressão aqui, onde aqui o K é igual a ômega. No fundo vai cair um menos i ômega ao quadrado, ganha um sinal de menos, fica mais e fica K ao quadrado. Agora só dependendo, cancelando as fases e dependendo só da parte espacial. Isso aqui é o que a gente conhece como a equação de Helmholtz. Ou também reescrevendo em termos do operador momento, menos i gradiente, a gente pode reescrever essa expressão como sendo o operador momento ao quadrado atuando no potencial A, igual a uma constante ao quadrado, vezes o potencial vetor A. Ou seja, o A é uma autofunção do operador momento ao quadrado. Claro que aqui a gente já está pensando que esse K vai ser o vetor de onda, né? Bom, eu coloquei aqui um breve resumo, ainda muito por cima do que seria um Twisted Photos. A gente vai explorar melhor isso na próxima aula. Mas só para pegar uma ideia, a construção que eu vou fazer aqui é chamado o Twisted Photons tipo Bessel. Porque isso é relacionado às coordenadas cilíndricas. O que a gente vai ter que mostrar é que, até denotei aqui, né, o potencial vetor TW, no fundo significando o potencial vetor relacionado a um Twisted Photons. Uma das propriedades dele é que se você pegar o operador momento, componente Z, ou seja, essa projeção, ela vai dar um K de Z do Twisted Photons. Ou seja, o Twisted Photons é uma autofunção da projeção Z do momento. Isso é uma primeira propriedade que a gente vai ter que mostrar. E a segunda, que é o que marca, na verdade, o Twisted Photons, é que ele tem projeção não nula do momento angular total. Ou seja, se você pegar o momento angular total e aplicar esse operador no campo do Twisted Photons, ele vai ser um m de gama, uma constante, né? E vezes o campo do Twisted Photons, ou seja, uma equação de alto vetor e alto valor aqui, né? Em outras palavras, o Twisted Photons é uma autofunção da componente Z do momento angular total. A gente vai definir melhor essas quantidades, mas é importante que como eu tinha colocado naquelas figuras, você tem o momento angular orbital, que eu vou denotar por L de Z, e o momento angular de spin. Então, quando você aplicar esse operador, vai sair um alto valor aqui.
Isso, assim, são as propriedades mais importantes do Twisted Photos, esse fato de poder carregar um momento angular. Bom, retornando àquela equação que a gente tinha obtido, que o Laplaciano mais uma K2 atuando no Twisted Photos igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de caso vetorial. Só que ainda para a gente começar a chegar e explorar bem essa equação, vamos começar com um caso mais simples, que é analisando o caso escalar. Ou seja, você vai procurar resolver a equação de Helmholtz, mas em vez de você ter um vetor, você vai analisar o caso escalar. Depois, eu vou introduzir o conceito de vetor de polarização, e com isso eu posso atacar a solução do caso geral. Mas antes vamos explorar o caso escalar, que tem bastante propriedades que a gente precisa obter. Essa seria a parte dessa aula. Então, objetivo, obter as soluções dessa equação aqui. A primeira é muito simples, que é trabalhar em coordenadas cartesianas, ou seja, x, y, z. O que você faz é, uma possível solução disso é uma onda plana. Você pegar essa exponencial do vetor de onda escalar R. E aqui fica evidente que o nosso K2 é o módulo do vetor de onda ao quadrado. Então, isso aqui é uma solução dessa equação. Ou seja, uma onda plana que no fundo vai representar na teoria de campos uma partícula com o momento K e a energia K. Só para relembrar, se eu tivesse utilizado unidades carregando H cortado e C, você teria momento H cortado vetor de onda e a energia é H cortado ômega da frequência. E a frequência é C vezes o módulo do vetor de onda. Mas como eu estou utilizando H cortado e C igual, é simplesmente essas duas expressões aqui. Só estou chamando a atenção a esse fato. Bom, aqui é muito simples, pelo menos em coordenadas cartesianas. Mas ficar só na questão da onda plana não vai ajudar muito a gente a construir as soluções de Twisted Photons. A gente precisa elaborar um pouquinho mais o caso de coordenadas cilíndricas, que são essas coordenadas aqui. A gente tem que o ρ é como se fosse o raio, o φ é coordenada angular, ou azimutal, e o z é o mesmo da coordenada cartesiana, né? Vamos dizer assim, a altura. E o que se pode mostrar é que se eu pegar essa equação aqui, o Laplaciano, eu vou colocar ele em coordenadas cilíndricas. É possível mostrar que uma solução de psi é essa daqui. Eu até coloquei, nesse caso aqui, um label K, e aqui você tem 3 labels para marcar essa solução, que é um Ki, K de Z e M de L. No fundo é porque tem algumas degenerescências nessa solução. E essa aqui é a solução. Você tem aparece essa função J de M de L no argumento Ki-ρ, onde essa função J é a chamada função de Bessel de primeira espécie ou primeiro tipo, depende da tradução que você quer colocar. No inglês é first kind. Aparece também uma exponencial na coordenada azimutal, e aqui a exponencial de IKZZ. E uma outra observação, que eu até coloquei aqui, é que algumas referências não colocam esse fator aqui, né, da raiz de Ki sobre 2π. Mas esse termo aqui aparece. No fundo, é uma escolha de fator de normalização. Mas o importante é que isso aqui também resolve a equação de Helmholtz, só que em coordenadas cilíndricas. É uma solução um pouco mais complicada, mas ela tem propriedades muito interessantes que a gente vai explorar daqui a pouco. Bom, como eu comentei, as coordenadas cilíndricas,
que eu tinha era o ρ, que era o raio, no plano XY, a coordenada azimutal é o φ e o z é a altura. E esses labels que aparecem na solução psi, Ki, Kz e ml, o psi é o que você vai interpretar como momento transverso. Ou também eu vou utilizar a notação de K de perpendicular, vamos colocar assim. Ou seja, momento perpendicular. Se você imaginar que tem a onda se propagando na direção z, o K de z seria o momento longitudinal e o K ou Ki seria o momento transverso. Ou o módulo do momento transverso, na verdade. Esse m de L, como a gente está trabalhando aqui no caso escalar, então isso é o momento angular orbital. O momento angular orbital ele aparece como sendo um dos labels da função de Bessel e também no fator exponencial. Ou seja, essa onda, ela, se a gente fosse assim, fazer um paralelo com partículas, né? Uma dualidade onda-partícula, você poderia interpretar isso como sendo uma partícula viajando no eixo z, com momento transverso ou perpendicular Ki, momento longitudinal K de z e momento angular orbital m de L. Note que é bem diferente do que a gente tinha aqui, né? Aqui a gente não tinha, no caso, na solução em coordenadas cartesianas, você nem fala de momento orbital, né? Mas isso aparece no caso de coordenadas cilíndricas. Isso vai ser fundamental também para definir o twist de fótons. Só que daí a gente vai ter que introduzir o vetor polarização e definir o momento angular total. Bom, essas soluções aqui elas têm também algumas propriedades interessantes, que é a primeira, a normalização. Se você integrar no volume, integral em D3R, do psi, esse estar é o conjugado. Então você tem Q', K' de Z, M' de L, e aqui Ki, Kz, M de L. Faz a integração em todo o espaço. Isso aqui no fundo é 2π delta no Ki menos Q', delta de Kz menos K' de Z, e também uma delta de Kronecker no M' de L, M de L. Ou seja, se você não levar em conta esse fator aqui sobre raiz de 2π que aparece nessa expressão, daí tem que tomar cuidado porque a normalização aqui vai mudar também. E note que quando aparecer essa delta aqui, tomar cuidado com quais coordenadas você está utilizando. Se essa delta de Dirac é em coordenadas cartesianas ou em coordenadas polares. A gente vai entrar em maiores detalhes nisso daqui a pouco. Vamos lá. E essa normalização é parecido também com a onda plana. Se você pegar a solução no caso, equação de Helmholtz, no caso escalar, em coordenadas cartesianas, essa expressão aqui, você tem que o psi conjugado do K' com psi de K, integra no volume, isso aqui é 2π ao cubo vezes delta de K. K' menos K. Então tem uma certa similaridade nessas normalizações. E agora a gente vai começar a explorar duas situações, que é extremamente importante. Você pode explorar e escrever, por exemplo, ondas planas como sendo somatório de ondas cilíndricas e vice-versa. A gente vai precisar dessas construções aqui. Vamos primeiro fazer o caminho de dizer que onda plana é um somatório de ondas cilíndricas. E aqui a gente utiliza essa expansão importante. A expansão de Jacobi-Enger. Você pode encontrar nessa referência,
Cute et al. Nesse livro aqui. Eu até coloquei a página e a equação para ajudar. Mas no fundo o que você tem que é a exponencial de iz cosseno de φ. Isso aqui é um somatório de n de menos infinito até infinito. I é o número complexo, I elevado na n. J de n de z, ou seja, a função de Besson novamente aparece aqui. A função de Besson de primeira espécie. E essa exponencial de nφ. E o que você faz agora é tomar algumas mudanças. A primeira que eu faço é esse z está livre. Eu vou substituir o z pelo momento transverso vezes a coordenada ρ. E a segunda substituição, o φ, que aparece no cosseno aqui na exponencial, eu vou fazer mudar. Vou fazer o φ como sendo φ menos o φk. E multiplicar os dois lados dessa equação aqui por exponencial de i k de z vezes a coordenada z. Ou seja, fazendo essas substituições nesses termos, a gente obtém essas duas equações aqui. I, kt ρ, cosseno de φ menos φk, e na i, kz vezes a coordenada z, é esse somatório. E aqui também tem que tomar um cuidado, que você tem coordenadas cilíndricas, mas são duas coordenadas cilíndricas. Essa aqui, primeira, ρ, φ e z, relacionada ao vetor posição. E você tem também k transverso, coordenada φ de k e k de z, que seria as coordenadas relacionadas ao momento. Que é como eu coloquei aqui, né? X, y, z, do vetor posição, kx, ky, kz, do vetor de onda k. E o que a gente precisa, então, você tem esse resultado aqui. Eu vou reconhecer quem é esse primeiro termo do lado esquerdo, vamos colocar. Essas exponenciais aqui. O que é isso, na verdade? Vamos primeiro notar que o produto escalar de k escalar r é i kx vezes coordenada x, mais ky vezes coordenada y, mais i kz vezes coordenada z. E também recordando quem são o x e o kx em coordenadas cilíndricas. O x é ρ cosseno φ, o y é ρ seno φ, o kx é k transverso cosseno de φk e o ky é k transverso seno de φk. Portanto, e o i kz permanece inalterado. Substituindo essas duas expressões, como você multiplica esse com esse, aparece ρ kt cosseno cosseno, e essa multiplicação ky, y, aparece novamente ρ kt, que eu coloquei em evidência, seno, seno. Ou seja, uma soma de cossenos e senos aqui. E utilizando aquelas propriedades do cosseno da diferença, isso aqui fica cosseno de φ menos o φk. Ou seja, aquela expressão que eu tinha, i ρ kt cosseno da diferença vezes exponencial de ikzz, que é esse primeiro termo aqui. No fundo, isso aqui é essencialmente a exponencial de i k escalar r, ou seja, a onda plana. Com isso, a gente mostra que ik escalar r é igual ao outro lado que permanece inalterado. O somatório em n, i de n, a função de Bessel, aquele termo exponencial, e na ikzz. Ou pela nossa definição, né, do que seria a solução da equação de Helmholtz no caso escalar, eu tenho o fator de normalização, o j, função de Bessel, exponencial e as duas exponenciais. Então, o que eu faço aqui é reescrever alguns termos que aparecem aqui como o nosso psi. E no fundo o que você tem, que é uma onda plana, e na ik escalar r, é o somatório de n de menos infinito até infinito, e na n. Essa primeira exponencial eu coloquei em evidência, e na in menos φk. Tá aqui.
E eu coloquei o nosso psi. Só que você tem que notar aqui que os labels são diferentes. Aqui eu coloquei psi, key, k de z e m de l. Então o j é de m de l, mas aqui na verdade o j é de n. Então eu coloquei n aqui. E também o que aparece no argumento da função de Bessel é key, rho. E aqui é k transverso, rho. Então eu coloquei k transverso aqui. E se multiplica por 2π kt justamente para cancelar esses fatores e obter o que está aqui. Ou seja, utilizando a definição, eu reescrevi esse segundo termo adequadamente nesse daqui. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui é que uma onda plana, ela pode ser escrita, ou, em outras palavras, decomposta, como um somatório de ondas cilíndricas. Onda plana e aqui é ondas cilíndricas. Só que você está somando de n aqui, ó, nesse label n, que é o label de momento angular orbital. Essa é a primeira passagem. E a segunda, que não é tão trivial, é você mostrar o inverso. Agora eu posso escrever uma onda cilíndrica como sendo um somatório de ondas planas. Esse caso não é tão simples. O que eu vou fazer aqui, que eu achei que é mais rápido e instrutivo, eu vou dar a solução e vou demonstrar ela. A solução é essa, você tem a onda cilíndrica com os labels Ki, Kz e MdL. E o que que a gente vai mostrar é que isso aqui é a solução. Ou seja, você tem uma integral nas coordenadas no momento transverso, tem vezes um coeficiente que é chamado de A, Ki, com os labels Ki e ML, dependendo do momento transverso, e aqui é a onda plana. Ou seja, coordenadas cilíndricas é igual a um somatório de ondas planas, só que esse somatório, no fundo, aqui é uma integral. E essa quantidade A aqui era definida por essa expressão. É o fator raiz de 2π sobre Qi, menos I elevado na IML, exponencial de IML-φ de K, e aqui a delta nas coordenadas polares, uma vez que o K de T e o Qi são representados como o raio, né, nas coordenadas cilíndricas. Então, o que a gente precisa mostrar aqui é, se eu substituir essa expressão do A aqui, efetuar todas as integrações, eu tenho que obter o que eu conheço, que o psi de Kz de ml é essa expressão aqui. É isso que eu vou mostrar, ou seja, eu vou dar o resultado e mostrar que de fato é consistente. Ou seja, vamos efetuar a integral, primeiro aqui em coordenadas polares, que eu tenho que a medida é igual ao módulo do K de T, a integral em D de K transverso e a integral na coordenada azimutal. E recordando também aquele resultado que eu obtive também, que é a exponencial de I, K escalar R, é igual a I, ρ de K de T, cosseno da diferença, e na I KZZ. Substituindo essa expressão da IK escalar R aqui, e também substituindo o A nessa expressão, e dividindo as integrais, porque eu tenho uma integral na coordenada polar e uma integral na coordenada do raio aqui, né, do K transverso. É importante notar que é interessante fazer primeiro a integral no K transverso, porque tem uma delta aqui, que é justamente o que eu estou fazendo. Substituí todas as expressões e coloquei em evidência só o que dependia da coordenada do K de T. Ou seja, a integral de 0 a 2π na coordenada angular, a integral de 0 até infinito, que aqui a gente seria o raio, né, do K de T. Daí aparece um 2π sobre Qi, a exponencial do ρ kt cosseno da diferença e a delta, que vem da expressão do A. E os outros termos também que eu já coloquei fora
do colchetes, que não dependem da coordenada k de t. Menos i na ml, exponencial de ml ficar, e na ikz sobre 2π ao quadrado. Aqui eu quis comentar com vocês, né? Eu estou trabalhando com a delta de Dirac em coordenadas polares. Então, tomar cuidado que eu vou utilizar a propriedade de filtragem, mas essa filtragem de 0 até infinito. Se você estivesse utilizando coordenadas cartesianas, seria de menos infinito até infinito. Só esse detalhe. Então, o que eu faço aqui é substituir tudo que aparece k de t, eu vou substituir pela coordenada aqui, que é justamente o que a gente obtém. A gente vai substituir aqui por aqui e aqui por aqui. E fazer a integral resta ainda a integral na coordenada angular, do azimutal. Eu coloquei em evidência os termos que não dependem da coordenada azimutal, que é a exponencial da i na kzz sobre 2π ao quadrado, menos i na ml, o qi sobre 2π sobre qi, vezes a integral que aparece aqui, de 0 a 2π, de tudo que depende de φ de k. E sobra aquele e exponencial na i rho qi cosseno da diferença exponencial de iml φ k. Aqui tem um importante resultado, que não é nada trivial, é resolver essa integral angular aqui. Se você for, por exemplo, no livro que eu coloquei aqui, né, do Gradstein e Hizik, o título é Table of Integrals e outras coisas. Na 7ª edição de 2007, você procurar a equação 8.411, ele vai colocar que a função de Bessel de primeira espécie, do argumento z e o label n, é igual a essa integral aqui, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, integral no θ, e na menos n e θ e z seno. Essa é uma integral que você normalmente vai encontrar também em outros livros que falam de função de Bessel. Porque ela é muito importante, ela na verdade é uma representação integral para a função de Bessel. Tem outras propriedades que eu coloquei aqui também, que é se você trocar o n por menos n, aparece um menos 1 na n aqui. E você trocar o z por menos z, também aparece um menos 1 na n. Com essas três propriedades aqui, com essa representação integral e essas duas propriedades, o que se pode mostrar, que não é nada trivial, é que a integral de 0 a 2π em φ, exponencial IL φ, e x cosseno de φ menos φ, na verdade esse aqui seria o nosso chamado var φ, né? Isso aqui seria essa expressão aqui, 2π, e na IL, IL φ, JL de x. Essa integral é fundamental para a gente resolver isso daqui, né? É exatamente o que aparece, na verdade. Só eu apenas renomeando as coisas, né? Ao invés de aparecer L, aqui aparece M de L. Mas eu posso trocar as coisas sem problemas. E eu quero, em vez de X, aqui eu tenho Rho Qi. Bom, eu fiz essa demonstração, mas eu preferi não colocar aqui nessas notas de aula, porque ela é muito elaborada. Tem várias, não é nada trivial, tem bastante mudanças de coordenadas, cheio de sutilezas. Então, aqueles que quiserem podem entrar em contato comigo que eu posso mandar um complemento só demonstrando essa propriedade aqui. Com isso, se eu substituir essa integral que eu conheço agora, nessa expressão, a gente obtém exatamente isso. Aqui tinha um qi sobre 2π, então fica raiz de 2π qi. Sobre 2π ao quadrado, exponencial, menos iml, e aqui é o resultado nessa segunda linha da integral, que é o fator 2π i na L, mas na verdade ali o L é m de L, como eu disse. Então, i na ml, exponencial de ml φ, j de ml, ρ qi.
Esse fator menos I na ML com I na ML acaba cancelando. Também é uma simplificação. Aqui você tem 2π, com 2π ao quadrado cancela. E também tem um raiz de 2π. Ficaria aqui sobre 2π, J de ml, exponencial de I ml φ, e na I kz de z. E isso aqui é justamente a nossa definição inicial que eu tinha colocado, né? O que? O fator de normalização, função de Bessel, o fator exponencial na coordenada azimutal e exponencial de k de z. Ou seja, o que a gente mostrou é que, de fato, essa expressão aqui reproduz a nossa solução da equação de Helmholtz no caso escalar. Ou seja, você consegue, de fato, expandir ondas cilíndricas em ondas planas. Esse resultado que eu estou colocando aqui ele vai ser fundamental, porque, como eu disse, nessa primeira aula eu estou discutindo a construção do caso escalar. Eu estou mostrando que o caso escalar pode ser decomposto em onda plana. Ainda falta introduzir o conceito de spin, de polarização. E quando eu juntar o vetor de polarização nessa expressão aqui, eu vou ter uma definição e uma solução para o caso vetorial. Mas, por enquanto, era isso que eu gostaria de mostrar nessa aula, que é explorar a equação de Helmholtz do caso escalar e também as decomposições, onda plana em coordenadas cilíndricas e vice-versa. É isso aí, pessoal. A gente volta, então, na próxima parte. Até mais.